Olá, estes são os Diálogos Luso-Atlânticos. Eu sou Rui Badaró, estou com o João Massano e juntos nós, nestes diálogos, conversaremos sobre política, direito e atualidades. João, tudo em ordem em Lisboa, Portugal? Tudo bem em Portugal e presumo pelo teu bom aspecto que também tudo bem aí no Brasil. E como temos tido aqui algumas decisões judiciais e algumas situações com relevância jurídica, hoje se calhar trataremos dessas situações e começaremos pela tua situação, aquela que querias falar, que me pareceu extremamente interessante e se calhar era importante tu explicares a situação para que todos percebessem. Pois vamos lá, João. Daqui do Brasil, um episódio interessante ocorreu na área do turismo, especificamente com relação ao sítio eletrônico denominado 123 Milhas, que vendia passagens aéreas, pacotes de viagens, hospedagens a preços surreais, a preços demasiadamente baratos, como, por exemplo, uma viagem para os Estados Unidos, ida e volta, com todas as taxas incluídas, por meros 150 euros. Isso é praticamente inviável, pois. Mas há um ditado, João, um ditado que diz o seguinte, aqueles ditados de boteco, que todo dia acorda um trouxa e um esperto. Em algum momento do dia eles se encontram. E aí, meu querido amigo, eu gostaria de observar o seguinte, e sempre que faço essa afirmação, as pessoas brigam com o professor Rui Badaró. A afirmação é a seguinte: o ser humano, ele adora levar vantagem. Adora. Se houver uma situação em que ele possa se prevalecer perante outrem, de alguma maneira ele possa levar vantagem, isso vai acontecer. E ponto. Este é o ser humano médio. Mas não é crível que as pessoas consigam, em pleno século XXI, como digo sempre, era digital, sociedade da informação, acreditar numa publicidade dessas. Entendo. Mas nem sempre o que eu entendo é o que a maioria entende, porque afinal o ser humano médio adora levar vantagem. E aí compra-se aos montes na empresa que faz essas ofertas surreais, fantasiosas, no melhor estilo de uma pirâmide, pode-se assim dizer, analisando o caso de modo superficial, sem adentrar a detalhes, de modo que os primeiros conseguem gozar dessas viagens baratas, mas aqueles que ficarem por último na pirâmide não vão aproveitar nada, porque não haverá o que aproveitar. Então, esta é a notícia quente na área do turismo aqui no Brasil, João, que eu precisava, né? Tinha o dever de comentar com aqueles que nos acompanham nos diálogos luso-atlânticos. Mas explica-me o seguinte: como é que é o comportamento das companhias aéreas? Como é que foi o comportamento das companhias aéreas durante essa situação? João, como 123 milhas vendia a viagem e a companhia aérea sequer havia sido, aliás, sequer em alguns casos havia sido comprado a viagem junto à companhia aérea, nesses casos ela nada fazia. E nos outros em que já havia vínculo, mas a companhia aérea não havia recebido, ela tem sido arrolada nos processos judiciais em corresponsabilidade para que garanta o fornecimento do serviço. E daí ela vai se defender, ela vai, ora, cumprir a viagem, mas vai exigir o completar aí do pagamento da passagem e etc. Basicamente Mas, isso. sim, mas deixa-me só perguntar-te. Então, o que se passava era as pessoas compravam hipotéticas viagens sem terem bilhetes, sem terem nada, ficava no tal fundo criado pelos cérebros dessa companhia
E a seguir, alguns que marcavam as viagens para mais cedo tinham acesso aos bilhetes, os que vinham marcando para mais tarde não tinham acesso a bilhetes nenhuns. É isso. Basicamente isso. Basicamente E, isso, João. e as pessoas não pediam logo os bilhetes, não faziam nenhuma exigência. O que ocorreu, João, foi que na última semana, né, na sexta-feira, entre quinta e sexta, essa 123 milhas, ela suspendeu, né, todos os pacotes e a emissão de passagens de sua linha promocional. E daí fica o porquê disso. Daí eu retomo, justamente porque ela não estava conseguindo honrar com os parceiros, companhias aéreas, hotéis e etc., as reservas já realizadas. Então, a gente ficou numa situação de insegurança que levou a esse cenário, porque a 123 milhas, ao não honrar com o parceiro, simplesmente passou a não conseguir honrar com o consumidor final. E diz-me uma coisa, a 1, 2, 3 milhas tinha mais ou menos quantos clientes? Qual é o universo que estamos a falar? Milhões, milhões, Milhões. milhões, tá? Cá em Portugal, as agências de viagens são obrigadas a ter uma caução. Aí no Brasil, não. Não. Ó, eu vou tomar a liberdade de ler a notícia publicada na Procuradoria de Defesa do Consumidor, tá? Olha Uhum. só, João, a 123 milhas, agência de viagens digital, cancelou a emissão de passagens de pacote promocional com embarque previsto para setembro a dezembro deste ano. A novidade gerou polêmica e pegou clientes de surpresa, já que não puderam escolher como serão ressarcidos pelas viagens canceladas. Isso porque, com o cancelamento da emissão dos bilhetes, a empresa ofereceu apenas uma opção de reembolso, via voucher, cujo valor pode ser usado para fazer outras compras no site da agência. Contudo, alguns clientes já acionaram a justiça em busca do ressarcimento do valor. De outro lado, o PROCON, né, orienta a proceder a uma reclamação, pois a prática fere o Código de Defesa do Consumidor. Mas diz-me uma Basicamente coisa, isso. como é que é possível criar uma empresa nesses moldes, com essas condições de venda e ninguém controla? É que essa é uma questão, não há garantias, não há nada, ninguém controla o setor. A lei, não há controle, não há controle. O método no Brasil, adotado pela Lei Geral do Turismo, é da intervenção indireta. Ou seja, uma agência de viagem, seja ela física ou digital, tem que ter um cadastro junto ao Ministério do Turismo. Mas esse cadastro não é um cadastro que exija calções e etc. Alguns meses atrás, João, ocorreu o mesmo problema com a URB, a Hotel Urbano, que não honrou passagens aéreas, não honrou hospedagens, criou problemas homéricos, gente que estava chegando no exterior, em Portugal, em Cancún, em outros destinos turísticos, e quando apresentava o voucher da Hotel Urbano nos meios de hospedagem, simplesmente não conseguiam fazer o check-in. Por quê? Porque a Hotel Urbano não havia contratado o serviço de hospedagem, não havia feito o pagamento, havia feito apenas uma pré-reserva. Ok. Eis o X da questão. A questão é, como é que, no fundo, vamos outra vez à questão da literacia digital e financeira. Como é que uma pessoa se pode proteger numa situação dessas? É ligando para os hotéis e confirmando se a reserva foi paga ou não, mas aí já teve que pagar alguma coisa para ter acesso ao voucher. Pois, exatamente. Se ele teve acesso ao voucher, ele já está a pagar parcelas do que ele adquiriu. O primeiro passo, entendo, João, que é de suma importância, é que as pessoas desconfiem
de promoções cujos valores sejam fantasiosos, sejam fora da realidade. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, tanto é que basta você ligar. Está a oferecer uma passagem aérea por 150 euros, ida e volta para os Estados Unidos. Faça uma simples cotação na internet e verifique se o valor é esse mesmo. E daí, se você perceber que o valor é 10 vezes inferior ao que você observa nas práticas de mercado, não compre, porque haverá algum problema. Ah, mas houve uma compra em massa, o que permitiu a venda a preço vil. Daí, cada um corre o risco que entende possível. Ponto. Eu estava aqui a pensar, porque hoje em dia nós temos uma experiência digital bem, já com alguns anos, nomeadamente conhecendo que as maiores transportadoras que existem, a Uber e a Bolt, por exemplo, não têm espaço físico. E também Pois, surgiram com os preços concorrencialmente muito fortes. Temos a Booking, por exemplo, que não tem hotéis. Como é que alguém entra neste mundo e temos N plataformas que oferecem viagens ou que falam em viagens em preços mais baixos, fazem comparações, etc, etc. O problema é, fará sentido que o mercado digital funcione desta forma tão desregulada e que se espere que as pessoas se protejam das fraudes, como tu relataste? É que o tema não é tão fácil quanto isso, porque às vezes pode ser, de facto, fantasioso e demasiado evidente que estamos perante uma fraude. Mas pode haver outras situações em que a desregulação existente na internet em qualquer serviço oferecido ao consumidor leve a uma fraude. E a pessoa nem sequer percebe que está a cair numa fraude. E esse é que é o problema, porque aí a sim. questão que eu vejo aqui é: pode haver situações evidentes de pirâmide, como tu falaste, mas pode haver outras situações em que a evidência não é tão grande e que se fará sentido andarmos desta forma tão, diria eu, ao sabor das ondas, como estamos neste momento. Se não deverá haver uma intervenção mínima que seja, no sentido da regulação e de exigir algumas garantias a quem de facto faz circulação em massa de serviços, como era o caso da 1, 2, 3 milhas. E esta é Aliás, que é a questão. aliás, João, os donos da 123 milhas deverão comparecer a uma comissão parlamentar de inquérito nos próximos dias e para prestar esclarecimentos justamente sobre a operação dessa agência digital. E sobre o que você falou, recordo-me que num dos 3 primeiros programas dos nossos diálogos luso-atlânticos, nós apontamos exatamente isso. A desregulação da internet, do meio digital, do World Wide Web, nos conduz a um cenário rogue, um cenário selvagem, em que as pessoas podem sair deveras prejudicadas. E Eu nós pegaria nas tuas, desculpa, eu pegaria nas tuas palavras, só para te completar aí, que é, considerando que há uma parte, como se dizia em Portugal, dizia-se que anda meio mundo a enganar a outro meio mundo. A questão é Sempre, esta: é, quando sempre. nós já sabemos que existe uma tendência natural de algumas pessoas para criarem cenários para iludir outras, fará sentido que esta desregulação continue desta forma, porque agora então, como nós sabemos, a internet dá um acesso digital à fraude de proporções gigantescas. E, portanto, se calhar a proteção de quem acredita mais nas pessoas tenderá ou deverá ser maior do que nunca, porque de facto as pessoas estão completamente desprotegidas face a estes embustes que existem na internet. Exato. É isso mesmo. É E isso esta mesmo. para mim é a grande questão, é: não faz sentido que as entidades oficiais digam que é um mercado a funcionar
sabendo de antemão que há pessoas que querem enganar outras e sabendo que a internet dá poderosas ferramentas para enganar as outras pessoas. E isso deveria levar a sociedade a pensar que, se calhar, a selvageria digital talvez não seja o melhor caminho para a evolução da sociedade. E quanto a mim, acho que este caminho não nos leva a lado nenhum positivo, pelo menos. Porque a desregulação tal que permita de forma... É que antes tínhamos meios relativamente diminutos para enganar as pessoas, com capacidade e com alcance diminuto. Agora não, agora temos meios que potencialmente podem chegar a centenas, milhares, milhões, dependendo da projeção que se ganhar, e isso deveria levar-nos a pensar que cada vez mais é fácil enganar o próximo. E o enganar o próximo, quanto a mim, não deveria ser algo que nós assistíssemos impávidos e serenos, porque pode haver situações óbvias em que, de facto, a pessoa é claramente enganada. Então, em Portugal agora, há o phishing a torto e a direito sobre tudo e mais alguma coisa, tem faturas da EDP em dívida, tem faturas do gás, tem faturas da eletricidade, da água, do que for, e as pessoas fazem transferências, atenção, através de centros de interfaces de pagamentos que criam referências multibanco em Portugal para receberem dinheiro. Ou seja, há pessoas que utilizam meios, imagina, tu tens alguém que te deve dinheiro e crias uma referência multibanco através de uma sociedade que existe em Portugal. Isto significa o quê? Quem recebe com referências multibanco e tudo tem um cenário de credibilidade e pensa, se calhar eu não me lembro e se calhar até nem paguei este serviço, porque eles atiram aquilo para muita gente e podem apanhar alguém mais incauto e que até é consumidor daquela empresa. O mesmo E ocorre no entretanto, Brasil, João. também, Sim. é que repara, isto é inacreditável. E depois a empresa que cria as referências multibanco diz, não, eu só criei a referência, não verifico nada. Ora, esta desresponsabilização de quem está no meio da coisa, para mim é inacreditável. Inacreditável. Quem cria referências multibanco para receber pagamentos, uma entidade qualquer que seja, tem que ser obrigado a verificar alguma coisa, não pode só ganhar uma comissão. Isto é o mercado mais selvagem que eu conheço e nós estamos a entrar numa lógica quase de tirar olhos no mercado, porque isto é vergonhoso. A entidade diz, eu só passei o dinheiro. Mas o que é que isto difere das lavagens de dinheiro? Em nada. É uma forma rudimentar, aliás. Claro. Então, repara, tu podes criar uma série de entidades, podes criar uma série de referências multibanco para fazer pagamentos. E a entidade que te dá essa possibilidade não tem nenhuma obrigação de verificar o que quer que seja, cria-te a referência e pronto. E depois tu, enganado, consumidor enganado, se te esforçares, consegues chegar à empresa e perguntas, então, mas como é que é possível criar esta referência multibanco e agora dizendo que não tem nada a ver com a situação? E não tem, de facto, porque atualmente a legislação não penaliza estas situações. Ou deveria, pelo menos, parece-me que a penalização deveria ser rápida, imediata, e toda a gente envolvida que dá, e ainda por cima estamos a falar de uma entidade que ao dar as referências multibanco dá credibilidade e aparência de credibilidade, também tem que ser responsabilizada fortemente. Sim. E pronto, é isto. E acho que por hoje excedemos o nosso tempo e pronto. Queres fazer as despedidas com o sotaque açucarado do Brasil? Estás à vontade, porque de facto açucarar um pouco esta negatividade desta realidade parece-me essencial. João, eu vou fazer comentários hoje à la Facebook, Spotify. Brincadeira, sempre fala comentários açucarados, eu me recordo do Facebook, YouTube. Pois E o bem, meus Spotify, não é? queridos, muito obrigado por acompanharem os nossos diálogos luso-atlânticos, em que nós procuramos trazer assuntos relacionados à atualidade, ao direito, à política, sobre assuntos que nos são caros, sob uma perspectiva
da nossa experiência, seja profissional, seja pessoal. Daqui é isso, João. Um grande abraço para ti e a todos aqueles que nos acompanham. Esses são os Diálogos Luso-Atlânticos e até o próximo programa. Até à próxima, um grande abraço a todos.